O conteúdo proposto para este capítulo, ele já foi entregue a você. O objetivo deste capítulo era estudar engenharia de atributos. Eu trouxe uma série de definições e conceitos no início do capítulo e trabalhamos no projeto 8, onde aplicamos uma série de técnicas de engenharia de atributos. Então, o conteúdo do capítulo já foi entregue. O que eu vou fazer agora é entregar para você um bônus. Nós vamos usar o resultado da engenharia de atributos e executar análise exploratória e construção de gráficos. Eu vou trazer uma série de exemplos. É a oportunidade que você tem para praticar um pouco mais análise e ainda também praticar a construção de visualizações em linguagem Python. Combinado? Vamos então para o Jupyter Notebook. Estou agora na parte 2. A parte 1 já foi concluída. E deixa eu mostrar aqui para você um pouquinho de como será a dinâmica. Então, por exemplo, esse aqui é o primeiro gráfico, que já vamos estudar agora neste vídeo. Total de medicamentos consumidos por faixa etária. Eu tenho o título do gráfico, eu tenho já o resultado da análise do gráfico e eu tenho o código do gráfico. Então nós vamos praticar análise e ainda vamos praticar a construção de gráficos em Python. Ok? Vamos fazer isso várias e várias vezes para que você leve o máximo possível de exemplos para casa. Vamos lá para a parte inicial do Jupyter Notebook. Essa parte inicial é idêntica à parte 1. Então, vou carregar a versão Python usada neste trabalho. Você já sabe, recomenda-se usar a mesma versão. O pacote Watermarks já deve ter instalado. Aqui os pacotes Python usados nesse trabalho. Basicamente, NumPy Pandas para manipulação de dados. Matplotlib Seaborn para a construção dos gráficos. Matplotlib Seaborn são as principais bibliotecas de visualização em Python, totalmente free, totalmente open source. Podem ser usadas livremente. Estou ainda filtrando alguns warnings só para não poluir o Jupyter Notebook. Então, executa. Vamos dar uma olhada nas versões usadas durante todo o Jupyter. Recomendo, mais uma vez, a mesma versão. O que nós vamos fazer na prática em todo este Jupyter é análise exploratória. Algumas pessoas acham que a análise exploratória você faz apenas durante o projeto de análise. Você pode fazer, deve fazer durante o projeto de análise, mas a análise exploratória pode ser um resultado do seu projeto. Ou seja, você primeiro limpou os dados, você fez engenharia de atributos, reorganizou os dados, então agora de uma forma mais simplificada, mais organizada, você então vai explorar os dados, verificar quais são os resultados, análises, insights e entregar ao tomador de decisão. Essencialmente nós vamos fazer. Vamos carregar o dataset que nós geramos aqui no finalzinho da parte 1. Deixa eu mostrar aqui para você. No finalzinho do Jupyter número 1, nós gravamos os dados em disco. Então agora eu vou carregar os dados que foram gerados na parte 1. Vamos dar uma olhada no head, só para garantir que está tudo ok com os dados. Depois disso o shape, para que você veja o número de linhas e o número de colunas. E então o info com o resumo dos tipos das variáveis. Esse resumo aqui é importante, porque dependendo do tipo da variável, o que foi detectado pela linguagem Python, você vai ter gráficos diferentes para poder visualizar o conteúdo. Se por acaso uma variável é categórica, mas ela aparece como tipo numérico, talvez você não consiga colocar aquela variável em um gráfico para variáveis categóricas. Mas aí o que você faz? Converte a variável, claro, não é isso? Já expliquei, já mostrei vários exemplos ao longo de todos os capítulos até aqui. Quando for necessário aqui no projeto, faremos isso. Vamos então para o primeiro gráfico. Eu quero saber o total de medicamentos consumidos por faixa etária. Não estou ainda preocupado com a readmissão ou não do paciente. Quero apenas saber qual faixa etária está consumindo mais medicamentos. Já temos aqui a resposta e análise. A faixa etária de pacientes entre 70 e 80 anos é a que mais consome medicamentos. E como chegamos a essa conclusão? Construindo um gráfico em Python. Aqui eu crio a figura, coloco as dimensões entre largura e altura. Eu então, na sequência, crio o gráfico de barras, chamando o SNS, que é o Seaborn, e o gráfico de barras, que é o barplot. Indico qual variável vai ficar no eixo X, qual variável fica no eixo Y. Qual o estimador que eu vou usar? Eu vou usar a função sum do NP. Quem é o NP? O NumPy. Então, eu vou somar, na verdade, os valores para colocar em cada barra. E de onde virão os dados? Do dataset dados que nós acabamos de carregar. Eu, então, configuro o label para o eixo X. Veja que eu tenho o título do label, eu tenho o tamanho da fonte e a cor. Também configuro o label para o eixo Y. E, então, depois, configuro o título do gráfico. Por fim, eu vou configurar pequenos detalhes nos labels das barras do gráfico.
Para explicar melhor, eu vou então executar a célula e mostrar o gráfico resultante para você. Aqui está o gráfico. Primeiro vamos apenas ao resultado da nossa interpretação. Fica nítido que a maior barra é aquela da faixa etária de 70 a 80. Então, essa faixa etária é que mais consome medicamentos. Tudo bem? Veja que nós temos o título lá em cima, eu tenho o eixo X aqui, o label, e também o label no eixo Y. E eu tenho cada uma das barras para cada faixa etária. Esse pequeno detalhe aqui, que é um tracinho que aparece bem no meio de cada barra, e esse total é exatamente o que estamos configurando aqui neste loop. Para cada pet da figura, pet é uma porção, não é um pedaço, nesse caso cada barra. Eu então faço pequenas configurações para poder colocar exatamente o total. E então eu tenho um ponto médio, que é exatamente o meio de cada uma das barras, devidamente definido no gráfico de barras. Qual a nossa conclusão? Pessoas na faixa etária de 70 a 80 anos, pacientes na faixa etária de 70 a 80 anos, são aqueles que mais consomem medicamentos. Pronto, já temos a nossa primeira conclusão. Poderíamos pegar esse gráfico, colocar em uma apresentação do PowerPoint ou um documento do Word para o tomador de decisão, mas temos ainda muita análise pela frente. É só você me acompanhar no próximo vídeo. Até lá!